Olá pessoal, mais uma notícia bem interessante, bem atualizada que eu trago aqui para vocês sobre o fundo de garantia. Por isso que eu parei um pouquinho as atividades aqui no escritório para trazer esse comentário e essa notícia importante a todos vocês trabalhadores. E para você não esquecer, já deixa aí o seu like, seus comentários aqui embaixo, se inscreva no canal que traz esse tipo de informação que você precisa saber para se manter sempre antenado com seus direitos. Vamos lá? As informações que eu trago hoje aqui é sobre o FGTS, principalmente sobre uma certa flexibilização que esse atual governo do Jair Bolsonaro estuda para ampliar um pouco mais as regras, flexibilizar as regras do Fundo de Garantia. Então eu vou trazer essas informações, os principais aspectos, para que você analise e se questione sobre essas medidas que estão sendo adotadas aí no finzinho do mandato do atual presidente. É que o governo Jair Bolsonaro estuda uma ampla flexibilização nas regras do Fundo de Garantia, sob a justificativa de reduzir o custo dos patrões, dos empregadores nas contratações de seus funcionários. Ele pretende ficar bem com todos os setores, principalmente com os empresários. E como diz o velho ditado, quem é amigo de todos não é amigo de ninguém, não é mesmo? Eles fizeram então umas 3 propostas de emendas, 3 minutas de medida provisória para tentar passar uma de qualquer jeito. Agora é aquela correria porque as eleições estão chegando e já existem muitas promessas novas de campanha a caminho. E essas medidas, essas tentativas para modificar as regras do Fundo de Garantia foram redigidas pela Subsecretaria de Política Econômica, a SPE, vinculada ao Ministério da Economia. Eu separei 2 grandes mexidas que o governo está tentando fazer no FGTS para falar aqui com vocês hoje. Mas, pelo amor de Deus, não deixem de comentar esses assuntos, de deixar aqui a sua opinião nessa comunidade do YouTube. Então, no primeiro texto, a grande mexida que eles estão tentando fazer é uma redução de 8% para 2% da contribuição mensal dos empregadores, dos patrões, para as contas do FGTS dos seus empregados. Então, aquele desconto que você tem lá no seu contra-cheque de 8%, o governo tenta diminuir para 2%. Em vez de 8%, 2% seria o desconto do patrão, do empregador lá no seu contra-cheque. E a outra é a redução de 40% para 20% dos depósitos do FGTS, daquela multa que o trabalhador recebe quando ele é dispensado, demitido sem justa causa. Trabalhador, agora vocês já estão entendendo o perigo, né? Porque você não pode mexer no FGTS, mas o governo tenta dar um jeito de mexer numa grande fatia dele. E pior, esse depósito compulsório, obrigatório, todo mês no seu contra-cheque, sequer é atualizado por um índice mais benéfico ao trabalhador. Esse é o motivo da ação direta de inconstitucionalidade 5.090 que está tramitando lá no STF. Que é uma tentativa do trabalhador conseguir fazer com que o índice de correção do Fundo de Garantia, que hoje é a TR, mude para um outro índice muito mais vantajoso ao trabalhador, o INPC ou o INPCAE. Mas se vocês querem saber mais sobre esse assunto específico dessa ADI 5.090, acesse a playlist que eu vou deixar no finalzinho desse vídeo, que hoje eu estou focando nessa notícia importante para que você, trabalhador, tem um panorama sobre os seus direitos inseridos na CLT, que estão sendo volta e meia ignorados por esse atual governo. Pois bem, voltando ao tema, essa semana um integrante da equipe econômica confirmou a alguns jornalistas que essas propostas estão sendo sim, estão em estudo sim, mas ainda não há qualquer decisão final sobre o assunto. Estão fazendo um silêncio por enquanto. Mas ele explicou que essa tentativa de aliviar os encargos trabalhistas é um assunto que preocupa a pasta da economia. Por isso, os técnicos têm trabalhado em opções de medidas, algumas restritas a grupos de trabalhadores ou outras mais amplas, como também o corte geral das alíquotas que eles pretendem fazer. O Guedes, o ministro da Economia e banqueiro, não podemos esquecer disso, ele foi procurado pela imprensa sobre essas notícias, mas ele não quis responder. Como muitos de vocês devem saber, hoje as empresas precisam recolher 8% do salário em uma conta individual do FGTS, em nome do empregado. E esse recurso ele fica no fundo e pode ser resgatado em algumas situações, como a compra da casa própria ou demissão sem justa causa, como eu falei.
Mais recentemente, o governo autorizou a opção dos saques anuais, por meio da modalidade saque aniversário, mediante a adesão do trabalhador. Se o trabalhador é dispensado sem justa causa, ele pode resgatar todo o saldo disponível no fundo. A empresa ainda precisa pagar uma multa de 40% sobre o valor recebido ao longo do contrato, diretamente para o bolso do trabalhador. Mas ao elaborar mais essa mirabolante medida, o governo alega que a redução da carga tributária favorece o crescimento e o desenvolvimento econômico do país, pois auxilia na retomada das atividades econômicas, bem como na geração de emprego e renda. Para o Ministério da Economia, o FGTS onera o empregador, o patrão, porque incide sobre a folha de pagamento das empresas. Então, eles acreditam que essa proposta de redução de 8% para 2% da alíquota mensal relativa à contribuição devida para o FGTS poderá contribuir não apenas para a redução do custo da contratação dos trabalhadores, como também para a melhoria do cenário econômico. Essa é a fundamentação deles nessa proposta. Já na proposta referente à redução da multa do FGTS de 40% para 20%, o governo afirma que a medida reduziria o custo da contratação dos trabalhadores, além de contribuir para o aumento de novas admissões. Até parece que é isso que está emperrando a falta de empregos nesse país, né? Eu não sei se vocês se recordam, mas é bom puxar pela memória essas coisas, porque as eleições estão logo aí. E na campanha presidencial de 2018, um dos pilares do plano econômico do governo Bolsonaro era o lançamento de uma carteira verde-amarela, uma modalidade de contratação mais flexível do que da consolidação das leis do trabalho, a CLT. O modelo, segundo o governo, seria opcional ao trabalhador e incluiria alíquotas menores do que o recolhimento hoje do FGTS. O governo nunca chegou a propor a criação dessa carteira verde-amarela, apenas versões mais enxutas, focadas em grupos como jovens e pessoas com mais de 55 anos. Mesmo assim, a flexibilização sempre enfrentou fortes resistências no Congresso Nacional e as medidas apresentadas acabaram perdendo a validade. Além das críticas de opositores do governo, que apontaram nessas ocasiões o risco de prejuízo aos trabalhadores, alterações no FGTS costumam enfrentar forte objeção do setor de construção civil. Porque a atividade usa os recursos do Fundo de Garantia como fonte de financiamento mais barata, para a construção de novas moradias, principalmente. E os trabalhadores também podem contratar empréstimos com dinheiro do FGTS para adquirir a casa própria pagando uma taxa de juros bem mais baixa. Viu, pessoal? Esse vídeo foi curtinho, mas foi bastante esclarecedor e eu espero que vocês acompanhem esse tipo de informação nas mídias sociais de uma maneira checada e segura, porque vocês precisam saber, conhecer os direitos que vocês têm. A nossa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, foi formada para proteger esses direitos. Situações essas como fundos de garantia e as contribuições patronais precisam de atenção séria de vocês, trabalhadores. Não fiquem distantes dos seus direitos. Então procure fontes seguras, mas se informem do que está acontecendo para que você não seja prejudicado mais à frente. Eu gostaria muito que vocês pudessem divulgar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, esses vídeos aqui do canal Denise Reis, que traz informações não só em direito previdenciário, como também em direito financeiro e outras informações e dicas jurídicas semanais que podem ajudar muito a todos vocês. Ficamos por aqui e até a próxima.